Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a essa aula sobre teoria geral dos procedimentos especiais. Primeiro, a gente vai falar sobre os modelos de processo. Como vocês sabem, em 2015 saiu um novo Código de Processo Civil, que agora não é mais tão novo assim, né? Entrou em vigência em 2016. Esse código extinguiu vários tipos de processo que a gente tinha e adotou só dois modelos: processo de conhecimento e processo de execução. Primeiro, o processo de conhecimento é aquele processo que tem como objetivo dizer o direito no caso concreto. Ou seja, decidir se aquele direito realmente existe, decidir de quem é esse direito e procura, então, conhecer, como o próprio nome já diz. E o processo de execução, ele é aquele processo que serve para satisfazer, para efetivar um direito já conhecido. Já se sabe de quem é o direito, já se sabe que ele existe, e o processo de execução só está lá para tornar concreto, para efetivar, para satisfazer o direito daquele credor. E aí, quando a gente fala de procedimentos especiais, a gente está falando daquele primeiro tipo de processo. Os procedimentos especiais, eles estão inseridos no processo de conhecimento. Ou seja, eles servem para dizer o direito no caso concreto, para decidir se o direito existe e de quem ele seria. E aí, no processo de conhecimento, a gente pode ter dois tipos de procedimentos. O procedimento comum, que é o que serve para a maior parte dos casos, é aquele bem tradicional que provavelmente você estuda quando começa a ver processo de conhecimento em processo civil, é uma das primeiras matérias que se estuda no curso de processo civil. E para a maior parte dos casos, realmente ele serve, ele funciona e está tudo certo. É aquele procedimento do 318 e seguintes do CPC. Só que em alguns casos, a gente precisa aplicar procedimentos diferentes, que são chamados procedimentos especiais, que são aqueles do 539 ao 770 do CPC. Mas nem todo procedimento especial está no CPC. Vários estão, como consignação em pagamento, ações possessórias, ação munitória, divisão e demarcação, inventário, etc. Mas existem alguns procedimentos especiais previstos em legislação extravagante. Mandado de segurança tem lei específica, a lei de alimentos, enfim. Tá. E aí agora vocês devem estar se perguntando se já existe um procedimento comum que a gente aprende lá no curso de processo civil, é super completo, super complexo. Já deu trabalho aprender esse aí. Por que vão complicar? Por que vão confundir a nossa cabeça? Por que vão dificultar a nossa vida? Então, existe uma razão de ser. Tem um motivo para a criação de procedimentos especiais. Isso não é aleatório. E por que, então, que esses procedimentos são criados? Por particularidades do direito material a ser tutelado. Aqui a gente precisa lembrar que o direito processual ele é um direito adjetivo. O processo civil ele só existe com a finalidade de concretizar, de satisfazer um direito material, dar o bem da vida para quem tem direito a isso. Então, se o direito processual tem que servir o direito material, se existe alguma particularidade nesse direito material que torne ou muito difícil ou até impossível ele ser tutelado pelo procedimento comum, a gente precisa adaptar o procedimento, a gente precisa de um procedimento diferente, especial, para garantir que o direito material se concretize. Tá, ficou ainda um pouco abstrato, então vamos ver alguns exemplos. Procedimento da lei de alimentos. Essa lei visa tutelar direito à vida, à sobrevivência de uma pessoa. Se a pessoa está pedindo alimentos, é porque ela precisa viver. Não é uma coisa que dá para tutelar pelo procedimento comum. Não combina com o tempo do judiciário, com toda a burocracia do judiciário e até com as formas de coerção que o nosso judiciário tem no procedimento comum. Tutelar o direito à vida, à sobrevivência, a alimentos por esse procedimento. Falência e recuperação judicial.
vários credores reunidos para receber de alguém que não tem patrimônio para pagar. É uma situação excepcional. Nosso procedimento comum não daria conta do recado. Por isso, procedimento especial. Inventário. O maior objetivo do inventário é atender à vontade de uma pessoa que já está morta, que não tem a chance de chegar lá no processo e se explicar e manifestar a própria vontade. Então, precisa de alguns cuidados especiais, precisa de um procedimento diferente. E aí existem dois tipos de procedimentos especiais. Procedimentos especiais fungíveis e infungíveis. Aqui a gente vai se valer daquela mesma classificação das coisas que a gente aprende lá no direito civil, parte geral, bem no comecinho, quando a gente estuda os bens. As coisas fungíveis são aquelas que podem ser substituídas por outras de mesmo gênero, qualidade e quantidade. E as infungíveis são aquelas que são insubstituíveis, que não podem ser substituídas. Os procedimentos especiais, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Por quê? Procedimento especial fungível é aquele que existe, está previsto, está lá para facilitar a vida das partes, do juiz, de todo mundo. Mas se quiserem optar pelo procedimento comum, podem. O procedimento especial ele pode ser substituído pelo procedimento comum. Ele não é, assim, seguir ele não é obrigatório. Pode-se escolher outro. Os procedimentos especiais infungíveis, aí não. Se existe aquele procedimento especial para aquele tipo de caso concreto, e o procedimento é infungível, o direito material não vai poder ser tutelado pelo procedimento comum, só por aquele procedimento especial específico, que ele é insubstituível. E aí, qual que é a regra? A regra é a fungibilidade. Então, o procedimento especial está lá para facilitar a vida das partes, do juiz, ele pode ser usado, mas se não quiserem, não tem problema nenhum. Pode usar o procedimento comum que vai chegar no resultado. Isso é a regra. Vários casos são assim, mas exemplos, ações possessórias e ação munitória. A infungibilidade, então, ela é exceção. E aí, eu trouxe alguns exemplos para a gente entender melhor por que em alguns casos o procedimento especial ele é infungível. Inventário é um ótimo exemplo. Tem que atender à vontade de uma pessoa que já morreu, que não pode se explicar, que não pode aparecer no processo para manifestar a sua própria vontade. Que jeito que a gente faz com o procedimento comum? O procedimento comum não oferece nenhum mecanismo para tutelar esse tipo de direito. Então, tem que ir via procedimento especial. Falência. Nossa, é muito difícil. Vários credores reunidos tentando receber de alguém que não tem patrimônio para pagar, vai ter que negociar com aquele monte de gente, ver que jeito que paga a dívida. Então, também melhor ficar só no procedimento especial. Nesse caso, não pode substituir pelo comum. Então é isso, gente. Muito obrigada e bons estudos.